Salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? E aí, já tomou aquele cafezinho maroto? Pois é, meu já tá aqui, ó. Bom pessoal, nesse vídeo eu queria falar pra vocês sobre algumas coisas que andam rolando aqui no meu setup, né? Eu encontrei dois bugs aparentemente que tá acontecendo aí no Windows. Eu achei interessante a gente trazer essa discussão pro canal, porque tem uma galera aí que acha, né, que eu só falo dos bugs que acontecem comigo em relação ao Linux, que eu não falo dos bugs do Windows, né? Inclusive, o Kelvin tava na call esse dia e ele questionou sobre isso, né? E eu achei que não é só ele, de fato, que questionou sobre isso. Tem vários comentários, assim, no canal em relação, tipo, por que você fala dos bugs que você passa com o Linux, mas quando é bugs com Windows você não faz vídeo. Então tem essa, sabe, tem esse, né, pessoal tem esse pensamento, né, tem essa sensação aí. Então eu decidi fazer esse vídeo pra gente comentar um pouquinho sobre dois bugs aqui que eu encontrei no Windows, mas que não são tão relevantes para o cenário que eu tô, né? Um deles é relevante, mas também não é algo que me atrapalharia tanto desde que eu escolha um lado ou outro. Por exemplo, eu tenho um PC, e nesse PC eu poderia usar dois sistemas teoricamente, né? Que seria Linux e Windows, enfim, ou outro sistema aí que eu desejasse fazer um dual boot ou triboot. Eu já falei 10 vezes no canal, né, milhões de vezes, né, que eu não gosto de dual boot, então eu sempre uso ou um ou outro. E recentemente eu decidi fazer um dual boot para que eu conseguisse usar o Linux como principal e deixar o Windows para fazer exatamente duas tarefas. Uma seria, quando eu precisasse usar o CapCut, eu ter ele ali. E a segunda seria justamente para eu rodar o meu software de bateria no Windows, porque no Linux eu não estava conseguindo rodar. Tem um deles que roda via web, né, que é o Virtual Drumming, e eu consigo rodar ele em qualquer distro, mas no Big, que é a distro que eu queria utilizar, ele não está rodando bem, ele está com um delay no áudio ali muito grande e eu não consigo tocar usando ele, né? Então eu teria que de fato ter minha bateria eletrônica funcionando e aí, através do meu smartphone Android, eu instalar um app ali para eu conseguir conectar esse instrumento e aí eu tentar ali otimizar o som dela, né? Para não precisar usar, no caso, o Windows, né? Usar o Android seria uma alternativa para não precisar usar o Windows para esse software específico. Mas ainda assim, se eventualmente eu precisasse do CapCut, eu teria que ter o Windows instalado. Então eu deixaria o Windows ali numa partição separada, uma partição pequena, só para ter esses aplicativos ali à minha disposição quando eu precisasse. E aí, pessoal, eu descobri que nem o 11 e nem o 10 ele está deixando eu fazer um dual boot. Então, se eu tiver o Windows instalado e eu instalar o Linux, talvez dê certo. Talvez eu consiga ter esse dual boot ali, mesmo usando o disco separado, talvez eu consiga. Até porque tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando isso e deu certo. Então aparentemente se eu tiver o Windows e eu desconectar o HD dele e instalar o Linux, talvez eu consiga esse dual boot. Mas se eu instalar o Linux primeiro e aí depois eu instalar o Windows no outro HD e tentar o dual boot, eu não consigo. Que foi exatamente o que eu tentei fazer e não deu certo. E aí eu falei, poxa, então eu vou ficar só com o Linux. Mas aí, pessoal, a gente cai num problema muito grande. Porque, por exemplo, o Big Linux, ele roda o DaVinci Resolve, ele tem o preset para conversão que é excelente, mas ele não roda o meu software. Então a gente tem esse problema. Uma distro que dá para você utilizar, ou até mesmo via container, né, utilizar esse preset de conversão, que é um preset de conversão que não é do Big, aparentemente foi o pessoal do Arch Linux que desenvolveu, seria usar uma distribuição base Ubuntu, né, e aí eu ter o DaVinci Resolve e instalar o Mystic Converter, né, e aí eu tenho esse preset através de um container. Eu poderia abrir um container, né, do Arch e aí instalar o aplicativo e aí eu teria esse preset. Só que eu caio num outro problema. Ainda assim eu teria que ter um dual boot para ter ali o CapCut e o Addictive Drum, né, para eu conseguir conectar essa bateria eletrônica no Addictive Drum. Se eu conseguir de fato usar ela no Android, eu não vou precisar tanto desse aplicativo no Windows assim. Teoricamente eu poderia ter o Linux como principal. Mas nesse momento, quando eu não tenho ainda a bateria funcionando para poder testar isso, eu não tenho como ter o Linux como principal, porque vai me faltar essas funções, vai me faltar esses dois softwares aí, entendeu? Então, teoricamente, eu resolveria dessa forma, só que tem um porém. E se fosse para usar um container do Arch, para mim seria mais viável usar o Arch, só que eu não consigo usar ele na minha máquina. Tentei instalar aí, ele sempre dá erro na sincronização lá do NTP e não deixa eu passar da instalação. Inclusive eu comentei com o Léo isso. Ele falou, tenta deixar no padrão aí, instalar e tal. Se não der certo, você instala outra distro. E de fato foi o que eu fiz.
Daí o Big ele tem esse problema. Eu consigo usar bem o DaVinci, mas eu não consigo usar esse software. E aí para ter o Big como principal, eu tenho que ter como usar esse software. Ou seja, eu teria que ter o Dual Boot e eu não consigo fazer o Dual Boot. Eu já instalei o Windows primeiro e tentei fazer instalando o Linux depois, mas mesmo assim não dá. Ele não me deixa fazer. Tá? Teoricamente, eu teria que ter uma partição no HD secundário, uma partição de jogos e aí instalar o Linux por último. Talvez eu conseguisse fazer esse Dual Boot, né? Mas aí tem um outro problema, que no Big ele está com um drive de NVIDIA bem antigo, então a inconsistência de desempenho é mais presente no Big. Por exemplo, ontem a gente fez uma live aí para montar um comboio e eu tive uma perda de desempenho, cara, bem, sabe, perceptível assim, não foi confortável a jogatina para mim. A gente conseguiu fazer a live, tudo bonitinho, ele rodou bem o jogo, não rodou mal não, mas eu senti que não foi confortável para mim. A jogatina, eu acho que o Tuxedo nessa questão ele tá melhor. Só que no Tuxedo OS a gente tem um outro problema. Você instala o DaVinci Resolve, ele reconhece a GPU, ele funciona tudo perfeito. Mas quando o DaVinci está aberto, não sai som no meu sistema. Ele simplesmente parece que ele bloqueia a saída de áudio do meu sistema e eu não consigo utilizar som no meu sistema. Nenhum outro aplicativo sai som. E nem mesmo dentro do DaVinci Resolve. E aí eu não sei se ele reconheceu o som ou se não reconheceu. Por quê? Porque não sai som. Eu peguei um vídeo que eu converti no Big Linux para o DaVinci Resolve, coloquei dentro do Tuxedo e mesmo assim ele não reconheceu o som. Ou seja, eu consigo utilizar o software que roda via navegador, mas eu não consigo ter o DaVinci Resolve funcionando. E ainda tem um risco de, quando a bateria eletrônica começar a funcionar, né, porque no momento eu não consigo usar ela, eu ainda não consegui utilizar o Android e ter que ter o Windows em Dual Boot do mesmo jeito. Ou seja, eu vou ter, se é para ter o Windows como Dual Boot, então eu já vou editar tudo nele, porque ele é melhor para edição. Simples, o DaVinci Resolve é melhor no Windows, o CapCut roda no Windows, qualquer editor de vídeo que você imaginar roda melhor no Windows. Até o Kdenlive roda melhor no Windows. Então assim, acaba ficando inviável o Dual Boot para mim. E aí a galera fala, pô, você só fala dos bugs do Linux e tal. Eu tô falando agora, eu tenho esses bugs que tá acontecendo com o Windows. O Windows não deixa eu fazer Dual Boot. Mesmo quando eu trava na outra máquina era a mesma coisa. Agora eu consegui até fazer uma vez com o Big Linux, tempo atrás eu fiz até com o Tuxedo, mas de repente, cara, eu não consigo mais fazer. Eu não sei se foi a atualização que a Microsoft lançou, não dá pra fazer Dual Boot. Aí fica difícil. Não sei se é proposital por parte da Microsoft, esses updates que está quebrando o Dual Boot no Windows, mas é uma coisa que está atrapalhando, eu acho que não só eu, mas tem várias pessoas aí, inclusive o Jonathan do Linux Expert comentou que tem várias pessoas com esse problema. O Pacheco, que estava na live com a gente ontem, ele comentou também que tem várias pessoas que ele conhece que está com esse problema do Dual Boot, não conseguem mais fazer Dual Boot depois dos últimos updates do Windows. E como a Microsoft lança o mesmo update para o Windows 11 e para o Windows 10, teoricamente, né, o update de segurança cumulativo, aí pode ser que tenha sido de fato as atualizações, né, porque eu fiz Dual Boot aqui, fiz um vídeo para o canal, inclusive, e funcionou. E aí depois dessa semana eu não consegui mais fazer o Dual Boot, então estou relatando para vocês. Esse é o primeiro bug e para mim esse é um bug bem grave, tá? Agora tem um bug que ele não me atrapalha em nada, mas que às vezes é bem chato, que é quando você liga o Windows e ele entra na tela de login, ele desativa o teclado e aí ele ativa de novo. Esse procedimento demora menos de 5 segundos para acontecer, mas se você tiver com pressa e tipo ele tá lá carregando a tela de login, você apertar no teclado para subir aquela tela para cima para você digitar a senha, provavelmente você vai se frustrar, porque o teclado vai desligar e depois ele vai ligar novamente. Só que aí, nesse segundo que você tentou digitar a senha ali, ele vai desligar. E aí você vai achar que não está funcionando. Então, esse é um bug que começou a acontecer recentemente também, que antes não acontecia. Por outro lado, eu não sei se o fato de eu reiniciar muitas vezes a minha máquina, ou fazer muitos dual boot, reinstala, instala, reinstala, instala, eu não sei se isso pode atrapalhar o sistema de alguma forma, ou atrapalhar o hardware de alguma forma, mas eu percebi que isso começou a acontecer de fato, com bastante frequência, e eu achei que indo para o 10 não ia acontecer, mas aconteceu. Ele entra na tela de login, desativa o teclado, e aí você tem que esperar ali um segundo mais ou menos, ele reativa sozinho automaticamente. Eu não sei se a Microsoft mudou o método de ativação do Windows, eu não sei se ela ativou, se ela mudou o modo de verificação com que o Windows inicia o teclado e os periféricos, mas isso acontece na tela de login.
O mouse aparentemente não acontece isso, então pode ser que seja só o teclado. Pode ser também um problema de compatibilidade com algum drive, mas aí também tem um porém que no Windows 10 acontece a mesma coisa, então teria que ser um problema geral, né, para de fato ser um problema físico, né, ser um problema de hardware, mas não é. Então eu acho que esses dois bugs aí eles podem incomodar algumas pessoas. Já deixa nos comentários se você está tendo esse mesmo problema. Eu aparentemente dá para utilizar dessa forma, não está influenciando a minha produtividade em nada, mas é perceptível que a gente tem ali um bug na inicialização do teclado na tela de login. Né? E o bug grave aí em relação ao Dual Boot, eu não sei se é algo que a Microsoft vai resolver, e eu também não sei se é algo em relação ao tipo de formatação que eu fiz aqui. Né? Porque eu fiz um Dual Boot aí, como eu falei, já funcionou com o Big Linux, com o Tuxedo, mas eu já tinha um Windows instalado. E aí eu removo o HD do Windows, instalo o Linux e já tinha funcionado normalmente. Essa última vez que deu bug, eu instalei o Linux primeiro no HD principal, removi o HD e instalei o Windows depois em outro disco. Então possa ser que esse método, nesse modo de instalar, não funcione mesmo. Mas eu vou fazer um outro teste aqui, vou criar uma partição aqui no outro HD. Já que eu tenho o Windows aqui no principal, eu vou fazer o teste novamente. Caso der certo, aí a gente já sabe que o ideal é sempre instalar o Windows primeiro, mesmo que seja em disco separado. Se funcionar, a gente já vai comprovar que é sempre melhor instalar o Windows primeiro, beleza? Mas é isso, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e deixem aí nos comentários se vocês também têm esses bugs aí que eu mencionei no Windows, fechou? Um forte abraço, valeu e até o próximo vídeo.